Livro Dependência de Deus, capítulo 2, tópico: a colheita da multiplicação. Exemplo: plantar uma semente de milho produzirá, em média, 600 sementes de milho. Automaticamente, você vai colher com multiplicação o que plantou. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26, 12. Você tem que ter consciência de que para agradar a Deus e fazer a sua vontade, você vai desagradar alguém, até mesmo você. Obedecer a Deus é renunciar à nossa própria vontade. Você vai ser referencial para alguém que quer mudar de vida. Você vai ser citado como se estivesse querendo aparecer. Vão se levantar opositores para impedir os teus projetos, mas lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Deus que te chamou te dará uma saída para qualquer situação. Ziclague é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. 1 Samuel 30, versículo 1 a 6. Às vezes, o desespero toma conta do nosso coração e parece que é o fim. Às vezes, culpamos alguém pelo nosso fracasso. Tem lutas na vida que, aparentemente, perdemos e achamos que fomos vencidos pelo nosso inimigo. Ficamos frustrados, desorientados. Tudo são processos e é questão de tempo para crescermos e amadurecermos. Davi deixou exemplo de que não importa a situação, a nossa segurança está em Deus. Davi livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E disse-lhe: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Pesor, onde pararam os que ficaram atrás, e perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansado que estavam,
passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos seco e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados sobre camelos fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes falou, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha montado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. 1 Samuel 30, do 7 ao 20. Davi estava em uma situação difícil, e ele tomou uma atitude positiva para o bem de todos. Consultou ao Senhor nosso Deus. O Senhor foi com Davi, e ele venceu os amalequitas, e recuperou tudo o que era seu. Não lhe faltou nem coisa pequena nem grande. Davi recorreu ao Senhor e recebeu uma palavra de ânimo. Isso fez com que Davi se esforçasse e vencesse os seus inimigos. Ele recuperou todos os seus bens e a sua família. Davi e seus homens estavam há 3 dias longe dos seus inimigos, mas ele não desistiu e os alcançou e os venceu. Davi volta a se encontrar com os homens que ficaram para trás e divide o despojo com eles. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se a Davi com o povo, os saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha em nossas mãos. 1 Samuel 30, 21 ao 23. Davi repreendeu seus homens na divisão da presa e conscientizou seus homens de que o Senhor foi bom para com eles, que entregou seus inimigos em suas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque
qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí, para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jaté, e aos de Aroé, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam na cidade Jerameelitas, e na cidade dos Queneus, e aos de Ormá, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens. 1 Samuel 30, 24 ao 31. E desde aquele dia em diante foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel. Até o dia de hoje, Davi reconheceu bem que o Senhor fizera a ele e a seus homens. Não ficou nada para trás. Tudo foi recuperado. Davi não deixou que aqueles homens, filho de Belial, o influenciasse. Davi foi justo e generoso com seus homens. Por onde ele passava, deixava um presente. Davi foi um abençoador. Seja um abençoador. O que temos feito em nossos dias para que seja notório diante dos homens? Quais são os nossos testemunhos para com as pessoas que estão à nossa volta e nos observam? O que temos feito para que nossa geração viva verdadeiramente os propósitos de Deus? Para que pratique a justiça, para que o nome do Senhor seja glorificado e temido? Davi deixou a lei da divisão depressa. Pense nisso. O abençoador sempre terá o retorno daquilo que plantou. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o, conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde vais, não há obras, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10.